Você sente que sempre começa animada, mas nunca consegue sustentar um hábito novo por muito tempo? Por mais que você se planeja, se organiza, cria metas, no meio do caminho você simplesmente para. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece voltar, né? Você se cobra, se culpa, promete que segunda-feira vai ser diferente, mas acaba entrando no mesmo ciclo de novo. Mas se isso acontece com você, fica aqui nesse vídeo porque hoje eu quero falar sobre constância, sobre continuar no processo, mesmo quando você está cansada, ansiosa, travada, ou até mesmo achando que já falhou demais. Inclusive, eu tô tentando sair desse limbo agora mesmo gravando esse vídeo. Porque como eu sempre digo por aqui, eu também sou humana. Então não é porque eu sou psicóloga que não surgem pensamentos como, nossa, eu sumi por muito tempo, vai parecer que eu sou responsável. Todo mundo vai notar. Melhor esperar até ter algo realmente bom pra mostrar. E aí acaba que, com esses pensamentos, a gente acaba se paralisando. E aí acabou passando mais uma semana sem postar vídeo, depois um mês, depois eu nem lembrava mais quando foi a última vez que eu postei. E claro, aqui eu tô dando o meu exemplo de postagem, mas isso serve para qualquer hábito que você queira implementar. Seja leitura, estudo, treino. Isso já aconteceu com você também? Diz que sim, por favor, para eu não me sentir tão sozinha por aqui. Mas brincadeiras à parte, se você reparar, é engraçado que quanto mais tempo passa, mais difícil parece que é voltar, né? Isso porque não era só sobre o gravar, ou treinar, ou estudar, seja lá qual for o hábito que você está tentando implementar, mas sobre a culpa que a gente sente, a nossa autocrítica, sobre aquela sensação de, agora já faz tempo, ou, eu já falhei, e aí acaba que a gente fica deixando para depois. Ou seja, nos leva à famosa procrastinação. E a procrastinação, ela não acontece por preguiça. Geralmente ela funciona assim. A tarefa gera uma certa ansiedade. E aí você acaba evitando. E aí a ansiedade diminui temporariamente. E aí o seu cérebro ele aprende que evitar traz um certo alívio. Ou seja, você para, sente culpa, evita voltar porque isso te traz um certo alívio, só que isso acaba reforçando ainda mais esse ciclo. E é aí que a gente entra num limbo e fica cada vez mais difícil de retomar. Porque, querendo ou não, ainda não se tornou um hábito. Então exige muito da nossa energia. E eu não sei se com você também é assim. Mas hora ou outra surge um pensamento de cobrança de que você precisa retomar o que você começou. Ou que você precisa persistir mais. E talvez até depois de tantas tentativas frustradas, ou só do pensamento ter vindo e você não ter tomado essa ação, você começou a acreditar que o problema é você. Que falta força de vontade, que falta disciplina, que as outras pessoas conseguem, porque são mais organizadas, mais focadas, mais determinadas. Mas será que é realmente isso? Eu sei que às vezes você pode pensar, eu não tenho constância porque me falta disciplina. Só que nem sempre é isso. Às vezes falta leveza, falta associar algo prazeroso nesse processo. Porque se tudo vira peso, obrigação, cobrança, pressão, é claro, se manter constante vira exaustivo. Porque ninguém sustenta por muito tempo aquilo que gera só sofrimento. A constância ela não nasce só da disciplina, também nasce de um vínculo com o processo, dos pequenos prazeres, da sua bebida favorita enquanto você trabalha, do ambiente organizado, da playlist que te acompanha nos momentos de trabalho, da sensação de estar cuidando da sua própria vida. Se o processo é insuportável, a tendência natural é abandonar. Então, antes de se cobrar por falta de disciplina, se pergunta: será que eu consegui tornar esse processo agradável de alguma forma? Ou até mesmo, como que eu posso facilitar esse processo? Agora, outro grande sabotador da nossa constância é o perfeccionismo. Porque o perfeccionista, ele não quer começar, ele quer começar perfeito. Ele não quer voltar, ele quer voltar impecável. E aí ele pensa, se não for para fazer direito, melhor nem fazer. E isso é uma armadilha, porque perfeccionismo não é excelência. Muitas vezes é medo. O medo de errar, o medo do julgamento, o medo de não corresponder às expectativas dos outros. E esse medo acaba nos paralisando. E isso muitas vezes pode parecer para outras pessoas que quem procrastina não se importa, mas geralmente é o contrário. É porque a pessoa se importa demais. E eu confesso que eu me enquadro nesse quesito aqui também, tá? Então, se você se identificou, saiba que você não está sozinha. Inclusive, muita gente espera o momento ideal para começar algo. Quando estiver mais calma, com as coisas mais organizadas, quando tiver com mais tempo. Mas esse momento perfeito quase nunca chega, porque a vida real acontece no caos mesmo. E se você só age quando tudo estiver perfeito, você vive adiando a própria vida. É difícil ouvir isso, né? Mas vamos para a parte prática agora. Como que a gente pode sair desse ciclo? Uma coisa que eu vi que eu acho que faz muito sentido é parar de pensar em compromisso eterno, mas sim pensar em teste. Uma mudança que ajuda muito é trocar essa ideia de obrigação pela ideia de testar.
Então, ao invés de agora eu preciso fazer isso para sempre, pensa, eu vou testar, observar como que eu me sinto e quais resultados deram. Assim você diminui o peso daquela tarefa, consegue analisar para ver se faz sentido continuar daquela forma ou se precisa ajustar algo, entende? Acho que um exemplo simples assim do dia a dia, que é nítido, pode ser em relação ao treino. Então, talvez você não se identifique muito com a musculação que o seu médico prescreveu, mas você vai por obrigação. Só que aí você não consegue manter uma certa constância, entende? Porque você não gosta, você não tem um motivo para ir, além da sua saúde ou por obrigação. Então você não consegue se manter tão constante naquilo. Agora, se você testa vários esportes e você consegue encontrar um esporte que te agrade, pode ser aula de dança, pode ser crossfit, pode ser pilates, enfim, qualquer atividade física que você consiga realmente sustentar por mais tempo, aí sim vai fazer sentido. Outro exemplo que eu posso trazer aqui é justamente do meu canal, que eu percebi que quando eu falhei foi muito mais difícil para mim voltar aqui. Eu ficava pensando em várias coisas que, enfim, fez com que eu realmente adiasse por mais tempo esse retorno. É como se fosse um teste mesmo. Eu, por um tempo, fui testando se eu ia conseguir fazer um vídeo por semana aqui, entregar um vídeo por semana. E aí, quando eu falhei, eu percebi que foi algo que demorou o meu retorno para cá. E isso pode ser visto como uma análise minha também. Então, por que que eu adiei tanto esse meu retorno? Mas o que eu quero dizer é isso, de você testar se você vai conseguir entregar nessa quantidade, se você vai conseguir se manter de alguma forma, o que que você pode fazer para retomar de forma mais rápida. Então, agora, por exemplo, que eu já tive essa experiência, eu estou tentando ver o que que eu poderia fazer para me manter mais constante. Inclusive, esse vídeo pode me ajudar depois, se eu precisar. Eu posso retomar os conceitos que eu vou te passar agora. Inclusive, a segunda coisa que a gente pode fazer é usar a menor unidade de ação possível. Então, não pensa no projeto inteiro. Pensa no próximo passo que você pode dar. É parar de pensar em algo tão grande ou até mesmo abstrato e trazer para a realidade. Porque pode ser feito agora. Por exemplo, não é eu preciso reorganizar minha vida. É eu vou responder esse e-mail. Não é eu preciso organizar minha casa toda. É eu vou lavar a louça. Depois você pensa em outras partes da cozinha que você precisa de atenção. E se você tiver tempo, você vai para outros cômodos. Pensa no menor esforço que precisa ser feito, que é o suficiente para começar e grande o suficiente para gerar um movimento, para te tirar da inércia. Outra coisa é criar prazer no processo. Então comece a associar coisas que você gosta ao longo do processo. Então, por exemplo, esse roteiro eu escrevi no sofá da minha sala, que é um lugar confortável para mim. Então, quando você for ver os seus e-mails, por exemplo, você pode associar a sua bebida favorita. Outra coisa que você pode fazer é se premiar de alguma forma ao concluir uma tarefa. E aí pode ser coisas bem simples para você conseguir aplicar em qualquer lugar, como se alongar, andar e buscar uma água ou um café, ir ao banheiro, dar um check na sua tarefa, respirar por uns 5 minutinhos, o que fizer mais sentido para você. Porque se você só vive esperando o resultado, o seu processo todo, ele vira uma punição. E se você parar para pensar, a gente vive muito mais tempo durante o processo do que no momento do resultado que você quer alcançar. Esse momento de felicidade do resultado, ele dura pouco. Porque uma hora ou outra você se acostuma e aí você já pensa em conquistar outra coisa. Então aprende a construir pequenas recompensas ao longo do percurso, porque isso vai sustentar muito mais do que a motivação inicial. Agora, outra estratégia que você pode começar a usar é recomeçar rápido. Então não espera segunda-feira, não espera janeiro, não espera se sentir pronta. Recomeça do jeito que dá mesmo. E eu sei que pode ser desafiador de certa forma, porque isso vai contra o que a gente pensa com muita frequência, né, há muito tempo. Mas entende que é isso que tem feito você adiar até aqui. Inclusive, se você percebe que você vive nesse ciclo de procrastinação, autocobrança, ansiedade e perfeccionismo, e tem muita dificuldade de sair dele, é porque provavelmente existe um padrão emocional por trás. E na terapia a gente consegue entender esse ciclo com mais profundidade, identificar os seus gatilhos e construir estratégias reais para quebrar esse padrão. Então, se você tiver interesse, eu deixei o link aqui na descrição caso você queira entender como funciona o meu acompanhamento psicológico. Porque talvez o problema nunca tenha sido a sua falta de capacidade. Talvez você só tenha aprendido a se cobrar mais do que se acolher no processo. E quando toda pausa vira fracasso, recomeçar começa a parecer impossível. Mas a constância não é nunca parar, mas não transformar a pausa em desistência definitiva. É aprender a voltar, mesmo imperfeita, mesmo insegura e mesmo sem vontade, porque o passo mais importante quase nunca é o maior, é apenas o próximo passo. Mas agora me conta, você se identificou com esse tema?
Se sim, me conta aqui o que você achou. Eu espero que eu realmente tenha te ajudado de alguma forma. Ah, e claro, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E assim você também me motiva a continuar por aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!